vocês de algumas coisas que usei durante quando as meninas estavam pequenas, né? Pra ajudar vocês aí. Você que tem bebê pequeno, né? Vai ajudar bastante. Pois bem, quando as meninas nasceram, usei muito. Eu fiz um canguru, né? Usei aquele. Eu tenho até foto, vou ver se eu coloco uma foto aqui pra vocês verem. Eu usava tipo ele é um tecido que se chama PV, né? O nome do tecido é PV. E era um tecido de amarração, né? Porque no começo, quando as meninas nasceram, eu não tinha carrinho. Eu só fui ter carrinho. Eu comprei um carrinho duplo, que eu também vou deixar uma foto aqui pra vocês. Eu tinha um carrinho duplo Hércules, né? O modelo era Hércules. Só que eu só fui ter no outro ano. Quando as meninas nasceram, eu não tinha carrinho. Então a gente tinha que inventar, né? Não tinha como ficar carregando as duas e às vezes fazendo compras, né? Porque era só nós dois, então era mais difícil. Desculpa os gritos, as meninas começam a interagir com os desenhos e aí fica nisso. Então uma das coisas que eu usei muito foi isso. Eu até doei, né? Eu até doei ele, né? E o meu, porque só tinha laranja. Quando eu fui comprar o tecido, eu queria um cinza claro, mas não tinha. Só tinha preto e tava manchado. Tinha branco, eu não ia usar branco, né? E o laranja, só tinha essas três opções, não tinha. Então aí eu comprei e eu mesmo que fiz, né? Pesquisei na internet, né? Para amarração. Hoje você vê com mais facilidade, mas na época não tinha muito disso, né? E era muito caro. Pelo que eu vi, era mais de 60, 80 reais um só. E eu comprei, se eu não me engano, acho que foi 9 metros. E eu consegui fazer 3. Então, e eu paguei mais barato ainda. Eu paguei, eu paguei acho que 60 reais o quilo, porque era por quilo esse tecido. Então foi uma das coisas que eu usei muito. E ajuda muito, porque a gente fica com as mãos livres, né? E a gente precisava às vezes comprar coisas, arrumar coisas em casa. E não tinha carrinho para ficar com elas por perto, né? Então era essa forma que eu usava. Outra coisa que quando o carrinho chegou foi uma das coisas que eu usei muito. Um ponto positivo e negativo desse carrinho é que ele é muito grande, né? Pelo fato também de ter tido gêmeas, eu não consegui comprar aqui, então eu tive que pedir, minha sogra comprou em São Paulo para mandar para cá, pro Pará. Então esse carrinho, 14 quilos, eu consegui vendê-lo, acredite se quiser, eu consegui vender agora no começo do ano, pra você ver, né, quanto tempo demorou. Então assim, a gente pagou na época quase R$ 1.000 por esse carrinho, né, contando o frete, né, parceladamente. Então ele foi um carrinho que ajudou? Sim. Mas a parte ruim que eu não gostei muito dele é que além dele ser muito pesado, né? Ele é muito pesado, só o carrinho tinha 14 quilos, então ele era muito difícil de você manusear ele. Era a única parte ruim. Eu acho que eu devo ter alguma foto das meninas nele no carrinho. Outra coisa que eu usei muito, e eu ainda uso até hoje, né? Coisas que eu acho que eu não vou abrir mão por causa que são crianças, é dos lenços umedecidos. Gente, o lenço umedecido é tudo. Ele limpa canetinha, ó, pra você ver a quantidade de coisa que ele limpa. Canetinhas de gesseira, ele limpa na mão a tinta de coisas, sujeiras que você não consegue limpar às vezes com papel ou lenço normal, com lenço umedecido, ele tira, pra você ver. Chega a ser até sinistra, né? E é uma das coisas que eu levo sempre. Eu também vou fazer um vídeo, talvez não esse mês, mas quando eu estiver me preparando para fazer a viagem para Belém, que a gente faz todo mês, né? Nesse mês, como teve lockdown, a gente não fez, né? Mas eu vou fazer um vídeo mostrando as coisas que eu levo das meninas, né? Que como a gente fica 2 dias,
Então eu sempre levo coisas para 2 dias, a gente leva mais por causa que é criança, né? Criança não caça. Mas eu vou fazer um vídeo voltado para isso. Mas voltando aqui ao assunto de coisas que eu usei muito, né? Dicas que eu também vou te dar é em relação à assadura. As meninas, a Nathalie teve muita assadura. E teve épocas que mesmo com aquele creme de assadura não resolvia. Então eu busquei, pesquisei na internet, né? E eu achei uma receitinha que eu já vou passar para vocês, tá bom? Uma receitinha com 2 ingredientes, óleo e, se eu não me engano, maisena. Aí eu juntava os dois, misturava, ele ficava tipo uma coisa pastosa e passava na onde estava a assadura da criança, passava bem. A quantidade vamos dizer assim, você coloca, dependendo da quantidade que você vai fazer, né? Por exemplo, eu vou fazer uma colher, não precisa ser uma colher muito cheia, tá? Eu fazia o quê? Eu pegava um potinho, colocava a colher de maisena e depois ia colocando o óleo até ele virar uma pastinha, tá? Então não tem uma medida certa para a quantidade. Então é a quantidade, porque se você fizer bastante, você coloca mais, entendeu? Então era assim. E aí eu passava nelas. Nossa, quando elas estavam com assadura, melhorava muito, porque lá em Tucuruí era muito quente. E elas, quando ficavam com fralda, né, na época, elas ficavam muito assadas. Então foi uma das coisas que me ajudou muito, tá? Você que tem um bebê aí que tá com assadura, passa óleo, né? Você pega óleo de cozinha normal e uma colher de maisena. Você pega a quantidade que você quer fazer, né? Você pode fazer, mas eu não vou usar tudo agora. Então você pega, fecha o potinho e guarda, tá bom? Não precisa, se você não, dependendo do ambiente, se o ambiente da casa é muito quente, coloca na geladeira. Se não, você pode deixar em temperatura ambiente, tá bom? E aí você pega e vai passando, vai tirando, vai passando, e aí você vai ver o resultado. Eu vi muito, foi uma das coisas que demorou, eu pesquisei, olha, foi difícil de encontrar essa dica, porque eu testei muitas coisas e não resolveu, mas isso ajudou, tá bom? É uma das coisas que eu, conforme foi passando o tempo, a gente vê assim que às vezes a gente achava que era necessário e não era. Uma das coisas que eu coloquei em casa foi aquelas luzinhas de tomada, né? Como elas eram bebês e elas tinham às vezes pavor, né? Para não deixar a luz do corredor ou de um lugar aceso, eu comprava aquelas luzinhas, tem luzinha azul, branca, para elas não ficar com medo quando acordasse à noite. E também pra gente poder ver, né? Pra gente poder ver se tá dormindo, se tá tudo bem. Foi uma das coisas que eu adquiri e deu tudo certo. Uma das coisas que pra mim não resolveu foi aquelas telinhas de berço, não resolveu. Lá em Tucuruí havia muito, mas muito mesmo. Muriçoca, pernilongo, entendeu? Tem vários nomes aqui que é só Jesus. Aqui eles chamam muito de muriçoca, aqueles que pica, tem uns que pica e tem uns que faz barulhinho. Os que faz barulhinho é pernilongo, eles faz barulhinho. Muriçoca não faz barulho. Ele chega, pica, depois você sente que tá coçando. Então, para elas não resolveu. Elas sempre estavam picadas, sempre eram picadas. Elas ficavam ali, que tinha que, como era quente, ligava o ventilador, então não tinha. Eu tinha que às vezes colocar um ventilador mais perto delas e às vezes a gente tinha que dividir o ventilador pra você ver a situação. Foi uma das coisas que as experiências que a gente teve. Então isso daí não resolveu pra mim, desde quando elas eram pequenas. O carrinho resolveu durante 3 anos, usava bastante, elas dormiam nele. Elas gostavam de ficar nele, até então elas conseguirem descer, né? Descer e subir, aí começou a ser um problema, né? Porque aí, dependendo se colocasse muito peso atrás, ele virava, né? Então isso aí era perigoso. Uma das coisas que também pra nós não funcionou foi o piniquinho. Aqueles piniquinhos que você coloca no chão e faz a criança sentar, não funcionou com a gente. Não funcionou.
Tentei de várias formas, elas sentavam no piniquinho e não funcionava. Nenhuma vez, teve uma vez que ela quase fez, mas aí ela se contraiu, né? Elas não se deram bem com o piniquinho. A gente comprou até mesmo tem aquelas tampas de privada que é família, né? Elas têm já aquele de assento de infantil. Aquele que é fininho resolveu. Elas sentavam com segurança, elas amavam sentar na privada porque elas achavam que já eram mocinhas. Foi uma coisa que resolveu, que ajudou. Hoje elas nem precisam mais. Hoje elas sentam normalmente em uma normal, né? Que até elas acham estranho. Elas às vezes precisam se adaptar com banheiros diferentes. Elas têm essa dificuldade. Quando a gente vai para lugar estranho, diferente, que elas nunca foram, elas têm esse receio de ir no banheiro, elas ficam assim olhando esquisito. Mas depois que elas pegam ali a afinidade, elas ficam tranquilas. Essas foram algumas coisas que para nós deram certo, né? E algumas que não deram certo. Uma das coisas que eu não contei pra vocês é que elas tinham um berço só. Elas dividiam um berço durante 2 anos e pouco. Eu fui comprar a cama delas no ano passado, como eu conto num vídeo aí no início da maternidade, que eu falo muito da maternidade. Até então elas estavam dividindo um berço. A gente não tinha condição de comprar 2, então elas estavam dividindo um berço. Então assim, enquanto elas eram pequenininhas, eu não batia o pé, eu comprei aquele americano, né, que era bem grande. Então, enquanto não batia o pé, tava tranquilo. Quando começou a bater o pé, aí elas quase não dormiam. Então, às vezes eu passava a noite em claro. Porque aí bateu nenhuma e a outra acordava, então era assim. Ou às vezes, uma levantava e deitava em cima da outra. Era sempre assim. Então, elas sempre assim, viviam assim, nessa adrenalina. Mas isso foi uma das coisas que a gente adaptou pra gente, né? Devido às necessidades. Aqui eu tô contando um apanhado de tudo, né? De um pouco de tudo que a gente passou, aprendeu e tá cada dia ainda aprendendo. Tem coisa que a gente vai levando, né? Pra sempre, mas tem coisas que a gente vai deixando. Então foi isso. Isso foi um pouquinho do que eu contei aqui, foi de coisas que eu usei, que eu ainda uso, coisas que pra mim funcionaram, que pra mim não funcionaram, coisas que pra nós assim foi por causa de necessidade, né? Você que é mãe vai entender. Às vezes a gente é obrigado a dividir certas coisas, né? Como a gente divide armário, guarda-roupa. Hoje a gente tá dividindo guarda-roupa com as meninas, né? Porque elas ainda não têm cômoda. Né? Tem roupas delas que elas ainda que já não servem mais. O que eu faço? Eu coloco numa mala, fecho, e aí quando aparecer alguém para doar eu tiro e aí eu dou, né? Aí enquanto eu não dou, eu deixo lá. Aí roupa de frio, que ainda não tá na época de frio, eu deixo guardado. E assim por fora vai, gente. Ser mãe é assim, a gente tem que aprender a adaptar, tem que aprender a se virar, tem que aprender a fazer certas coisas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um forte abraço pra vocês, até amanhã, tá? Amanhã eu tô pretendendo fazer uma rotina de limpeza. Vamos ver se eu consigo fazer com essas crianças. Aqui a casa faz um tempinho que eu não faço uma limpeza que se preze. Às vezes eu só varro, cato lixo, faço a coisa básica, mas aquela faxina tá precisando. Vamos ver, hein? Até amanhã, tá bom, gente? Fique com Deus. Até mais. Deus abençoe.